Olá, amigos, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus que está escrita no livro de São Mateus, capítulo 18, verso 23 a 35. Quero fazer isso em duas partes para que o vídeo não seja tão longo. Então eu vou dividir aqui em duas partes. A parábola do credor incompassivo. Incompassivo é sem compaixão, que não se compadece. Glória ao nome do Senhor. E eu vou ler. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória ao nome do Senhor. Temos aqui uma passagem com grandes verdades. Eu quero apresentar em duas partes. A primeira parte é o perdão do servo incompassível. E a segunda parte é a falta de misericórdia desse mesmo servo. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Um certo rei aqui é Deus. Os servos do rei é eu e você, no verso 23. Acerto de contas. Vai ter um acerto de contas. Recebendo dons e dádivas de Deus, nós teremos que prestar conta. Essas são as verdades. Tudo que nós recebermos de Deus, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Aleluia. Assim é a nossa realidade nos dias de hoje. Jesus contou essa parábola. Tem pessoas que não acreditam em parábola, mas Jesus contou essa parábola. E interessante que no último versículo ele ainda confirmou que assim se fará, glória ao nome do Senhor, aqueles que procederem dessa maneira. Está escrito no verso 35, na qual acabamos de ler. Então essa parábola
essa história que Jesus contou, também é para os dias de hoje, é para mim e para você esta grande verdade. Vou apresentar verdades pesadas aqui, mas também vou apresentar a solução que a Bíblia nos dá através de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Lucas 16, verso 5, interessante, tem uma pergunta que cabe muito bem para nós. Aleluia. Lucas 16, verso 5, quanto deves a meu Senhor? Eu até vou falar bem calmo. Quanto deves a meu Senhor? Essa pergunta nos intriga. Glória ao nome do Senhor. Nós temos uma dívida com Deus impagável. Todo ser humano, todo homem, toda mulher tem esta dívida, rico, pobre, feio, bonito. Não existe um homem excluído desta terra que não tenha essa dívida com Deus. Uma dívida impagável. Glória ao nome do Senhor. Aqui está a resposta a essa pergunta. Quanto deves a meu Senhor? Lucas 16, verso 5. Eu devo uma conta impagável. Prezado, prezada que nos ouve nesse momento, né, que vocês vão ver esse vídeo. Prezados, você tem uma conta impagável diante de Deus, mas não fique preocupado que eu vou trazer biblicamente a solução para isso. O único caminho para a solução. Mas na realidade, você, nós temos uma conta diante de Deus impagável. Não tem como pagar. Glória ao nome do Senhor. Aqui, esse servo devia para seu senhor 10.000 talentos. 10.000 talentos, nós podemos comparar, aleluia, a 40 milhões de reais no câmbio de hoje. É para nós termos uma cifra, para nós entender. Mas a realidade é uma conta impagável. Nem quem tem 40 milhões de reais poderia pagar, porque Deus não aceitaria pagamento em dinheiro. Esse dinheiro aqui não vale no céu. Alabacibicantarabai. Essa é a minha situação. Essa é a tua situação diante de Deus. Quando aquele servo descobriu a sua conta, ele ficou apavorado diante do seu Senhor. Uma conta impagável. A tua dívida com Deus é muito maior do que você possa pensar. O homem estava com um grande aperto, não tinha com que pagar a sua dívida. Interessante que os familiares, aqui que eu chamo a atenção, os familiares também pagariam a pena. Glória ao nome do Senhor. A conta do pai veio para os filhos, para a esposa, para a família. Aleluia. Quantas famílias que estão sofrendo consequências das mazelas do pai, da mãe. Alabacibicantarabai. Melhor é clamar pela tua família. Se você acha que você não precisa clamar a Deus por você, clame pela tua família, porque elas estão na mesma condição. Segundo esta palavra, a dívida não era apenas do homem, era da família. Glória ao nome do Senhor. Não deixa a tua família, glória ao nome do Senhor, pagar pela tua dívida diante de Deus. Se você não quer buscar a Deus, alabacibicantarabai, busca pela tua família. Você é responsável diante de Deus
pela sua família. Não é só dar comida, dar roupa, dar a subsistência deles nessa terra, não. Tem a vida espiritual dos teus filhos, tua família. Tua família pode sofrer com as tuas consequências, mãe. Com as tuas consequências, pai. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Esta é a grande verdade. Uma dívida impagável. Glória ao nome do Senhor. Eu, pastor Osni, eu tenho uma dívida impagável com Deus. Se Deus quiser me lançar no inferno, Ele me lança. Sem me dever nada, nem explicação. Porque a minha dívida com Ele é grande. Aleluia. Essa é a minha situação. Mas não se desespere, já vem aqui a resposta de Deus para você. Aleluia. Você assume diante de Deus essa dívida, você vai vivendo assim como se não tivesse essa dívida com Deus. Não, isso aí é bobagem. Mas a dívida está lá. Eu não creio. Mesmo você não crendo, a dívida está lá. Alabacebicantarabai. Essa palavra não é para mim, mas a dívida está lá, não adianta crer, não adianta não crer. Louvado é o nome do Senhor. O servo estava em apuro. Quando ele viu a conta que ele tinha com Deus, ele pediu um tempo, pediu um prazo. Por quê? Porque ele não teve argumento com Deus. Quando nós chegamos diante de Deus, prezado, nós ficamos sem argumentos. Que argumento eu vou usar diante de Deus se eu sou devedor? O homem desesperado, com aquela conta terrível, que também é a minha conta, a tua conta, semelhante a esta. O que sobrou para ele é dobrar o joelho, pedir misericórdia, pedir um tempo. Senhor, me dá mais um tempo, eu vou pagar. E o homem não podia pagar. Mas ele não tinha argumento. Vemos aqui um homem no acerto de contas, sem argumento, não podia ter argumento. Que argumento você tem com teu Deus? Nada. Alabacebicantarabai. Esta é a minha situação. Esta é a tua situação diante de Deus. Creia ou não creia. Não importa a religião que você professa. Até se você for ateu. Não importa. Aleluia. Tua conta está lá. Glória ao nome do Senhor. Agora eu vou trazer o remédio, a única saída para nós com essa dívida tremenda diante de Deus. Ele pode executar a hora que ele quiser. E se ele executar sem misericórdia, não temos saída. Aleluia. Mas nessa história nós vemos que o rei se compadeceu do seu servo. Alabacebicantarabai. O rei teve compaixão. Compaixão é a complacência do sofrimento dos outros. Compaixão é uma vontade de livrar daquele sofrimento. Aleluia. Esta é a grande verdade. Apesar da nossa condição, Deus olha para nós com uma vontade de apagar essa conta. Deus olha com nós, é compadecido do nosso sofrimento. E é daí
desse sentimento de Deus, que vem o nosso perdão. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. O rei perdoou. A dívida era impagável, mas o rei perdoou porque o servo se humilhou na sua presença. A única saída para aquele homem, se jogou no chão, pediu clemência, pediu perdão. Glória ao nome do Senhor. E o rei perdoou. Esta é a essência do evangelho. É por isso que eu gosto de pregar a palavra de Deus, porque Jesus perdoa quando nós corremos e reconhecemos a nossa situação. O rei perdoou. Glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. O pecado é uma dívida tremenda. Glória ao nome do Senhor. O pecado é uma dívida que o homem não consegue pagar. Anula os nossos recursos. E um único recurso é o perdão gratuito de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho, 1 João 1:9. Alabá-se-me cantarabá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Aleluia. Ouça a continuação dessa mensagem. Eu vou deixar o link logo abaixo do vídeo. Estaremos concluindo esta mensagem agora falando sobre o perdão. Amém? Que Deus possa te abençoar e revelar para você esta grande mensagem que trazemos para você neste momento. Glórias ao nome do Senhor. Te aguardo no próximo vídeo, onde eu vou falar do servo incompassivo e a falta de perdão. Amém? Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor. É o pastor Osni que se despede. Até o próximo vídeo.